Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é: quem são as pessoas que você anda? Quem são os seus amigos? Que tipo de amigos são esses? Lembre-se que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Será que essas pessoas que você mais convive têm coisas que fazem você prosperar ou não? Hoje eu estava passando por um gol branco e eu me lembrei de um amigo meu que já não está mais nesse plano. Foi ceifada a vida dele. E eu fiquei me lembrando de muitas coisas, né? Do período que eu andava com ele. E foi um momento de muita dificuldade para mim, financeiramente. E a gente se conheceu, viramos amigos e naquele momento a amizade que eu tinha era ele e mais 2 pessoas, porque a gente estava passando pelas mesmas dificuldades financeiras. Eu estava parado, tinha saído da empresa do meu pai em 2017 e comecei a andar de Uber. Meu carro tinha um câmbio automático, eu não tinha condições de ajeitar esse carro e aluguei um carro. E a gente se conheceu, né, como motorista de aplicativo, de Uber, e a gente virou muito amigo, cara. Virou muito amigo. Ele morava aqui perto, para quem conhece Olinda, né? Eu não morava em Jardim Atlântico, eu morava em Rio Doce, e ele morava em Bairro Novo, mais ou menos ali perto da parte do Fragoso, né? E a gente tava no mesmo barco, né? Todo mundo queria prosperar, pagar suas contas, viver um pouco melhor. E ele teve uma vida um pouco diferente da minha. Ele estudou em colégio do estado, eu estou em colégio particular. Eu vivi uma vida mais na igreja, né? Meus pais eram cristãos, né? Hoje é só minha mãe, evangélico, e ele não. Ele vivia na rua. A mãe dele trabalhava porque tinha que trabalhar e ele ficava na rua junto com o irmão dele. E ele tinha perfil de gente de família rica. Ele era um cara presença, bonito, galego e tal. Muito carismático, muito desenrolado, inteligentíssimo. Tava no 7º, 8º período de direito, surfista e tal. Um cara muito presença mesmo. E tinha no começo um coração muito bom, conheci ele, a gente virou muito amigo, mesmo, brother mesmo. A gente ia à praia, faz tempo, eu tenho muita saudade de ir pra uma prainha. E quando eu lembro da praia, eu me lembro que a gente ia na praia, comer um peixinho assado. E é uma frase que a gente sempre usava lá: eu quero que o mar pegue fogo para comer peixe frito. Aqui em Olinda, a gente ia na praia de Olinda. Era eu, ele e mais outros 2 amigos, né? E a gente conversava de tudo sobre a vida, cara. A gente trocava as experiências da gente, as dificuldades que a gente tava passando, financeiras, as dificuldades com os pais, de relacionamentos. E o que eu achava interessante nele é que ele não bebia, cara. O problema dele é que ele usava a ervinha, né? E depois foi pra farinha, né? Infelizmente. Mas era um cara que odiava a cerveja. Eu ia beber a cerveja, ele, tá se bebendo a cerveja velha, negócio de velho, não sei o que. Ele não gostava, não achava legal. E foi um tempo que a gente andou muito, aprendi muito com ele. Também teve coisas que eu não gostava que ele fazia, né?
Tipo, tinha coisas que, pô, velho, a viagem do Uber dava X, ele fazia um negócio pra que a viagem ficasse mais cara. Isso aí é desonestidade. E achava bonito isso. Às vezes alguém deixava alguma coisa no carro, ele não entregava. Isso aí é roubo. Mas a gente conversava sobre isso. E eu sempre quis o bem dele, como os outros dois também. Mas ele era um cara muito cabeça dura. E ele tinha deixado as amizades dele, né? As amizades erradas, assim. E até a mãe dele falava que, pô, vocês estão fazendo bem a ele, porque ele só andava com gente errada. Tinha até medo dele, né? Ir pro caminho errado, né? Porque o irmão dele já tinha sido preso e tal. E ele lutou para tirar o irmão, fez direito, sabia muita coisa de direito penal, contratou advogado e tal. Enfim. Era um cara que era muito inteligente, mas não soube usar a inteligência dele para o seu próprio bem. Então foi se passando, foi se passando. E ele foi e pediu, junto com esses outros dois amigos da gente, pediu o cartão emprestado da mãe do amigo da gente, que confiou nele, porque ele estava com problema para comprar um celular. Comprou o celular, ele pagou a primeira parcela. Naquele mesmo momento o carro dele bateu o motor, ele pediu o cartão emprestado também. Aí não pagou mais o celular e não pagou o cartão que ele tinha emprestado ao amigo que confiou nele, né? Então eu já vi que ele já era desonesto. Eu descobri realmente quem ele era. E eu fiquei chateado com ele, reclamei porque isso pra mim era fuleiragem, não pagou e tal. Ele ficou sem falar comigo, se afastou de mim e se afastou do cara que ele tava devendo. E o cara disse: eu vou querer, se não vou querer o carro. Foi uma maior confusão na época, enfim. E a gente ficou sem se falar. A gente passou um tempo sem se falar. Quando foi um belo dia, acho que um ano, uns 6 meses depois, 7 meses depois, eu me encontrei com ele no posto de gasolina, ele veio falar comigo e tal, e a gente voltou a se falar e tal. Vamos esquecer aquilo e tal, só que ele já não era a mesma pessoa. Já tava com um olhar estranho, tava viciado, tava andando com gente errada. E eu dizia: cara, o que é que tá acontecendo? Meu irmão, tá de boa, não sei o que, já tava diferente. Começou a falar de algumas coisas estranhas no grupo, que eu disse a ele: irmão, essa galera que tu tá andando vai dar ruim pra tu, viu? Não, que nada, eu sei o que eu tô fazendo, parará, parará, parará. Foi passando o tempo e ele não. Ele conversou com um outro colega da gente e outros colegas a gente fez um grupo entre a gente, conversava todo dia e ele dizendo que ia pagar, ia se organizar para pagar o cartão desse cara. Aí não tinha pago nada. Quando foi um certo dia, ele pediu o carro dele, ele perdeu o carro, não pagou, o banco tomou. Ele começou a alugar carro. Só que ele não pagava e ninguém confiava mais nele. Aí ele pediu a esse cara, que era amigo da gente, para o cara alugar um carro no nome dele. Cara de pau, né? O cara não pagou o cartão da tua mãe e ainda queria ferrar teu nome, né? Aí esse meu amigo perguntou, disse que não ia emprestar. Ele ficou com raiva dele e ficou com raiva porque eu disse que eu não ia emprestar porque eu não confiava mais nele. E ele saiu do grupo, ficou com raiva da gente. Eu fui conversar com alguns amigos em comuns que a gente tinha, disse que ele já tinha até clonado o carro. Eu falei: cara, eu não acredito não. Ele só tá com amizade meu aí. Olha, cuidado, não anda com ele não, que ele tá com amizade, ele tá marcado e pá, parará, parará, parará. Olha as amizades que esse cara tava andando. Tem até uma frase bíblica: diz com quem tu andas que eu direi quem é. Quem se junta com porco, farelo come, não é isso? E beleza, ele passou 5, me bloqueou, saiu do grupo, tirou a gente e não falou mais com a gente. Quando foi na outra semana, eu ainda me lembro que foi um dia antes do Natal de 2023. Ele foi pegar uma viagem de Uber, só que ele tava meio estranho, que nem a foto do aplicativo dele ele não tava aparecendo mais no Uber. Eu acho que ele tava com medo de alguma coisa, tava devendo alguém. E ligaram pra ele, né?
Pra ele fazer uma viagem, um pirulito que a gente chama, não sei em outros estados como é que chama aí, pra fazer uma viagem por fora sem ser do aplicativo. A gente chama aqui de pirulito. E o cara disse, porque a mãe dele vendia perfume, e disse pra ele ir lá e tal canto pra entregar o perfume. Aí o cara e o cara pagar. Fizeram uma emboscada com ele, levaram ele pra mata e foi um dos... ceifaram a vida dele de uma forma mais medieval que você possa imaginar, de queimar corpo, de só, infelizmente. E foi muito triste, porque a gente gostava muito dele, eu gostava muito dele. Foi uma repercussão muito grande aqui, porque as pessoas estavam a galera que era de Uber, ele colocava o carro dele num shopping aqui perto, e ele conhecia todo mundo que rodava, né? Fazia os pirulitos, né? Fora do aplicativo, no shopping. E ele trabalhava lá. Muitas pessoas foram atrás para correr atrás, procurando ele. Ele desapareceu um dia, 2 dias, 3 dias. Depois ele foi encontrado no matagal, depois de 5 dias. E eu não acreditei, não. E o que foi que me chocou foi porque, cara, eu fiz de tudo, meu irmão, por esse cara, velho. Tudo que era conselho que eu podia dar. Só que naquele momento já não tinha mais como ele voltar, porque ele tava devendo a galera lá e tal. Tava cheio de BOs, né? Essa história que eu queria falar pra vocês é simplesmente uma história verídica que aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, para dizer a vocês: cuidado com quem vocês andam. Cuidado com as pessoas que estão perto de você. Quais são os tipos de conversas? São conversas produtivas, conversas que vão te colocar lá na frente, conversas de crescimento financeiro, espiritual, isto é, da religião, de estudos. Qual é o tipo de gente que você está andando? Lembre-se, sua vida ela vai melhorar se você tiver um bom network. Se você estiver andando com pessoas que pensam pequeno, pessoas que não querem produzir, pessoas preguiçosas, pessoas que não têm valor e não ligam para crescimento financeiro, você será mais um deles. E pior que eu falava com ele tudo, ele estava vendo que eu estava crescendo financeiramente e tal, e eu acho que ele ficava com inveja porque eu estava crescendo, porque eu queria que eu tivesse do mesmo jeito que ele. Então cuidado com as pessoas que você anda, com os amigos, se eles estão puxando você para locais bons, maravilhosos para vocês crescerem juntos, ou se está puxando lá para o fundo do poço. E se você já passou por essas dificuldades, se você já teve alguma história triste de decepção com alguém, coloca aqui, comenta, inscreve no canal, dá um like. Esse vídeo foi só uma história verdadeira que eu queria passar para vocês do que eu vivi com esse meu brother. Que faz muita falta, sabe? Uma pessoa muito alegre, legal e tal, mas infelizmente escolheu o caminho errado. Escolheu andar com as 5 pessoas negativas, pessoas que ceifaram, né? E também as desonestidades que ele fez. Então é isso. Se for para andar com alguém, que seja a pessoa para agregar na sua vida. Tamo junto. Forte abraço.